Olá, boa tarde. Acontece agora no Ministério da Justiça a primeira reunião do Conselho de Governança da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Participam do evento o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. Vamos acompanhar ao vivo. Aperfeiçoar a legislação envolve inúmeros setores do governo, mas não só o governo, mas também os outros poderes e a sociedade civil organizada. E, além do trabalho geral, ainda focará na questão dos crimes ambientais e lavagem de dinheiro e também de criptomoedas, enfim, novas tecnologias e também lavagem de dinheiro. Isso tem a ver, inclusive, com, às vezes, deslealdade concorrencial, que você, às vezes, acaba criando no setor econômico uma diferença, uma deslealdade concorrencial que é muito ruim. Então, é um trabalho importante e o ministro Flávio Dino, o ministro Vinícius, doutor Augusto podem detalhar melhor, mas quero saudar aqui a retomada do ENCLA, que eu tenho certeza vai trazer bons frutos para a sociedade brasileira. Quero agradecer ao presidente Alckmin a presença, que se justifica na medida que não é uma ação do Ministério da Justiça, e sim uma ação de vários ministérios, notadamente a CGU, o Ministério da Fazenda, o próprio Banco Central. Então nós estamos reinstitucionalizando a ENCLA, com uma nova configuração, sobretudo a criação de um grupo de governança, o conceito de metas, resultados, com esse foco de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2023 e a nossa proposta aqui em 2024, os eixos predominantes sejam esses dois que o presidente Alckmin aludiu: crimes ambientais e lavagem de dinheiro daí derivada, pela dimensão estratégica da Amazônia. Vimos hoje uma grande operação da Polícia Federal a respeito do financiamento de garimpos ilegais em Roraima e em outras cidades, inclusive com bloqueio de recursos, mostrando a atualidade do tema. E isto que foi destacado pelo presidente Alckmin sobre essas relações comerciais, práticas comerciais e as novas tecnologias, notadamente modalidade de fraude envolvendo criptomoedas, apostas online, entre outros. Então, esse momento marca a retomada do ENCLA com essa nova configuração. Vamos abrir uma consulta pública, o secretário Augusto lidera esse trabalho. Nós vamos fazer agora uma consulta pública inédita, em que pessoas, cidadãos, cidadãs, empresas, entidades vão poder sugerir temas para o trabalho da ENCLA, e em novembro deste ano nós vamos ter a consolidação das metas concretas, tangíveis, relativas a 2024. Então esses são os pontos principais que eu gostaria de destacar. Eu vou passar ao ministro Vinícius e em seguida nós podemos abrir para perguntas. Boa tarde a todos e todas. Apenas rapidamente agradecer a iniciativa de a gente poder retomar a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Todo mundo sabe que o enfrentamento desse tema exige ações integradas. A ENCLA proporcionou, desde quando foi criada em 2006, se não me falha a memória, presidente. Foi criada em 6 ou em 3? Acho que foi... São 3, então eu confundi os 6 com 3. Desde que foi criado em 2003, proporcionou o treinamento de milhares de servidores públicos na área de combate à lavagem de dinheiro, proporcionou a constituição de uma rede de laboratórios em lavagem de dinheiro, de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, envolvendo uma série de autoridades no país afora, e proporcionou principalmente essa integração entre os órgãos de combate à corrupção, os órgãos de controle, a Polícia Federal, o Ministério Público, que é a agenda que a gente procura, obviamente, estimular no enfrentamento à corrupção, sempre com muito cuidado, sempre com muito foco. E nesse caso específico, o foco relacionado, por exemplo, à questão ambiental, tem tudo a ver
com a prioridade, uma das principais prioridades do presidente Lula no seu mandato, que é garantir que o Brasil consiga contribuir da maneira mais positiva possível para que nós consigamos atravessar esse momento da história da humanidade que nós estamos vivendo, envolvendo a transição climática, e com certeza o Brasil pode dar uma contribuição enorme. A gente sabe que, por exemplo, só de desmatamento ilegal, de madeira ilegal que corre o mundo, estamos falando mais ou menos por volta de 15% a 30%, né, da madeira que é comercializada no mundo decorre de desmatamento ilegal. E a gente sabe que isso tem muito a ver com uma agenda de falta de fiscalização ou de corrupção na fiscalização, e também com uma agenda de lavagem de dinheiro. E é com isso que a gente está querendo lidar num desses eixos, só para dar um exemplo para vocês. Queria muito agradecer ao vice-presidente Alckmin por estar assumindo essa tarefa, né, ministro Flávio, de coordenar essa agenda com todos nós, e dizer que para nós da CGU é uma honra participar novamente da ENCLA. Bom, boa tarde. Já foi praticamente dito o trabalho inicial. A Secretaria Nacional de Justiça compete à coordenação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e tem este papel transversal. São diversas instituições, diversos poderes que compõem essa estratégia, porque ela é de fato uma necessidade, este diálogo entre as várias instituições, a participação muito importante da cooperação jurídica internacional. Temos aqui nossa diretora do RCI, Carolina Yumi, responsável por essa área aqui dentro do Ministério da Justiça, e, portanto, todos esses atores em conjunto, agora com este novo órgão, o Conselho de Governança da ENCLA, para que esse trabalho tão bem sucedido dos últimos 20 anos possa ainda ser mais eficiente, mais inteligente e focado, pegando eixos de atuação, e a partir desses eixos prioritários anuais, esta plenária, que é composta por mais de 80 instituições, possa aí, ao longo do ano, focar o trabalho em eixos prioritários que este Conselho de Governança que se forma hoje vai determinar. Bom, primeira pergunta, Débora Cardoso, TV Record. Som. Olá a todos. Na verdade, eu tenho algumas perguntas e, enfim, a primeira é sobre a Operação Lesa Pátria. A gente está querendo saber o seguinte: o que mais se sabe sobre aqueles que financiaram e incentivaram as invasões dos edifícios públicos com esse novo desdobramento? Até o momento 8 foram detidos, ou se pretende fazer novas prisões ao longo desses dias, e, enfim, como é que está essa operação? A segunda seria em relação ao caso das joias. Nós queremos saber sobre o ACEF e o caso do Rolex, que é em relação às contradições do depoimento. Então, qual vai ser os próximos passos dessas investigações também em relação às joias, em relação ao advogado ACEF? E a última, prometo, em relação ao depoimento hoje do Delgatti. E aí também essa pergunta também é direcionada não só ao Ministério da Justiça, mas à CGU, que é também em relação aos desdobramentos desse depoimento, se o que ele disse na CPMI está condizendo com o que ele também disse à PF, e se houve contradições, e se, enfim, como é que está sendo para o Ministério hoje também lidar com esse depoimento do Delgatti. Pronto. Bom, em linhas gerais, o que eu posso afirmar e informar é que as investigações estão em andamento. Elas têm, evidentemente, um encadeamento com atos pretéritos e atos futuros. Não é possível a mim antecipar o que vai ocorrer. O que eu posso registrar é que o que a senhora mencionou, tudo foi feito por ordem judicial, nos termos da lei, a partir de indícios ou provas. Então, isso é transformado numa análise policial
em pedidos que são apresentados ao ministro Alexandre de Moraes, e ele examina, defere ou indefere. O que é evidentemente nítido é que esses eventos derivados de ordem judicial recentes vão ampliando os indícios. Isso vale para as operações chamadas lesa pátria, vale também para a busca que foi feita ontem sobre esse advogado. Então, vai se montando um quebra-cabeça que é blindado posteriormente perante o Poder Judiciário. Nesse sentido, concluo dizendo que esse depoimento desse senhor Delgatti na CPI traz elementos, traz afirmações que serão confrontados pelas autoridades competentes, sobretudo, inicialmente, a Polícia Federal, mas também o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, com outros indícios. Quando você tem afirmações, isto não é analisado isoladamente. Você analisa se essas afirmações são congruentes ou são convergentes com outros tantos indícios. Como é um fato de hoje, é claro que essa análise não foi feita ainda, mas será feita, e como os inquéritos estão continuando, prosseguindo, haverá, seguramente, não é uma informação, é uma dedução e uma imposição legal, haverá atos futuros, sempre nesse sentido de aplicar a lei. A apreciação que nos cabe é dizer que desde terríveis eventos que se iniciam na operação da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno e que vem até o 8 de janeiro, há progressivamente a produção de provas e indícios mostrando que houve práticas ilegais. Agora, até onde isso vai, realmente não é algo que possa ser desse momento antecipado. Próxima pergunta, Dimitrios, o Globo. Boa tarde. Ainda nesse sentido, eu queria questionar o ministro da CGU em relação a essa questão dos presentes e da questão, porque existe essa questão legal, a gente viu também em relação aos presentes recebidos pelo presidente Lula na época nos primeiros mandatos. Existe alguma forma de melhorar essa legislação, melhorar esse controle em relação aos presentes recebidos pelos presidentes da República, pelo chefe de governo, tanto nacionalmente quanto internacionalmente? Sempre há formas de aprimoramento das regulamentações a respeito dessa questão, né? O que a gente precisa separar e talvez ter muito cuidado nessas questões envolvendo este caso específico é não cair numa armadilha de achar que foi por falta de regulamentação ou por falta de esclarecimento sobre o que é patrimônio do Estado, o que é patrimônio, o que é presente específico, né, personalíssimo do presidente, que houve essa confusão, né? Enfim, se comprovarem as acusações que estão sendo feitas, as informações que estão sendo trazidas sobre eventuais vendas e negociações sobre presentes que foram recebidos, obviamente isso não está abrigado na legislação atual, na regulamentação atual. Luan Karen, Voz do Brasil. Canal Gov, boa tarde. Estou para me perguntar sobre a INCLA. Ministros, presidente, eu queria que vocês... o ministro da CGU já trouxe um resultado prático de formação de treinamento de vários servidores públicos nesses 20 anos para combate à corrupção. O que a gente pode esperar dessa nova fase da INCLA de prático para que o cidadão possa notar? Bom, de fato são 20 anos de muitas realizações da INCLA. O que a gente pode esperar deste Conselho de Governança da INCLA é um trabalho mais focado. A INCLA tem por bem nas suas plenárias, cada ano, a edição de ações. Nós chamamos de ações focadas para o combate à corrupção e lavagem de dinheiro. O que nós pretendemos a partir deste novo Conselho de Governança é que essas ações sejam focadas dentro desses eixos prioritários que o Conselho de Governança vai decidir. E a ideia também é reduzir um pouco esse número de ações, para que sejam ações mais objetivas, mais práticas, eficientes e efetivas. É tentar legislativas, alterações legais,
formas de investigação diferentes, uma melhor agência, exatamente, uma melhor comunicação entre os órgãos responsáveis pela investigação, por exemplo, do crime de lavagem de dinheiro. O que houve no passado, e de positivo, é que muitas das ações que as plenárias da ENCLA decidiam não necessariamente precisariam estar colocadas em ações, poderiam ser grupos de trabalho, estudos. O que nós pretendemos com esse Conselho de Governança é tentar fazer com que esse trabalho ele seja mais objetivo e mais eficiente, volto a dizer, através e sempre com a baliza dos eixos de atuação que esse Conselho anualmente vai decidir. Gabriel Costa, Rede TV. Boa tarde, ministros. Eu queria voltar nesse assunto do Delgatti. Rapidinho, o Conselho vai participar dessa investigação que já está tendo, nessa Operação Lesa Pátria e tudo mais, vai impor alguma ação sobre esses casos? E uma segunda pergunta sobre as metas. Vocês falaram que as metas só vão ser estabelecidas depois de novembro. Essas metas vão ser renovadas anualmente e a parte ambiental já está dentro dessas metas? Sim, são metas anuais que estarão na nossa proposta articuladas a esses dois eixos. Nós já estamos atuando assim nesse ano, como enfatizei em relação à experiência do combate ao garimpo na terra Yanomami, há uma preocupação especial com os mecanismos de financiamento e lavagem de dinheiro. Então tem o tema concreto da desintrusão da terra indígena, mas nós sabemos que só haverá sustentabilidade nas ações de combate aos crimes ambientais se você alcançar os financiadores e alcançar para onde esses produtos ilícitos estão indo. Madeira, como o ministro Vinícius aludiu, no caso também de ouro ilegal e assim sucessivamente. Sobre essas investigações em curso, é claro que o olhar da ENCLA e desse Conselho é mais prospectivo, no sentido de aprimorar a legislação, fechar espaços e combater novas fraudes, novos crimes, no caso. Como o presidente Alckmin aludiu, no que se refere, por exemplo, ao mundo dos negócios, as relações de comércio. Então, você tem práticas deletérias à livre concorrência, por exemplo, na formação de preços. Mercadorias que são supostamente transacionadas por um preço, mas o preço real é outro. E como é que esse preço real é monetizado? Às vezes, não é sempre, mediante o uso de tecnologias. Então, a lavagem de dinheiro também, ela constitui um desafio ao Estado na medida que ela muda ao longo do tempo. E aí, nós estamos vendo, em relação a todos esses eventos pretéritos, sempre estão presentes mecanismos de lavagem de dinheiro e também de corrupção em sentido lato, em sentido amplo da palavra. Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, todos esses crimes contra a administração pública. Daí o presidente Lula ter determinado esse esforço do governo, liderado em alto nível pelo vice-presidente Alckmin, para que se enfatize que o governo se mobiliza no combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que são temas essenciais para que a gente tenha a restauração do império da lei no Brasil. Então eu diria que esse evento de hoje, ele complementa as ações práticas que, notadamente, a Polícia Federal e outros órgãos do sistema de justiça estão empreendendo. É olhar para trás e olhar para frente. A prática da repressão em relação a crimes pretéritos e a prática preventiva em relação a mecanismos de cometimento de novos ilícitos. Última pergunta, Edilene, Rádio Itatiaia. Oi, ministro. Oi, gente, boa tarde. Ministro, eu queria que o senhor comentasse o impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro exibidas hoje na CPMI do 8 de janeiro, falando sobre o hacker do bem, que apresentaria provas de que as eleições de 2014 teriam sido fraudadas. E queria também que o senhor comentasse se entra no escopo de investigações da Polícia Federal a possibilidade de o apagão no sistema elétrico ter sido um atentado, um ataque. Em relação ao apagão, eu recebi uma demanda do ministro Alexandre Silveira, uma demanda formal. E o que o ministro Alexandre Silveira diz é que, até agora, os órgãos técnicos não deram a explicação clara, nítida sobre o que ocorreu. Ora, na medida em que não há uma explicação técnica objetiva, demonstrada,
se abre um cardápio de possibilidades, entre as quais a de ação humana. E aí você tem outra derivação, ação humana intencional ou uma ação humana eventualmente por negligência, por imperícia, por imprudência. Então, a medida de cautela, a medida de prudência a ser feita foi aquela que eu adotei, ou seja, transformar o ofício do ministro Alexandre Silveira numa determinação à Polícia Federal que proceda à investigação dos graves fatos, porque nós já vivemos neste ano com múltiplas tentativas de sabotagem do fornecimento de energia elétrica no Brasil. Já houve múltiplos eventos que estão documentados. Tentativa de derrubar a torre de transmissão, tentativa de incendiar a torre de transmissão em várias partes do Brasil. Não sabemos, eu não me permito afirmar, eu diria no terreno das possibilidades, sim, pode ser fruto de alguma ação humana, intencional ou não. Em relação ao impacto de declarações pretéritas, eu friso o que disse há pouco. Quando você analisa uma prova, e falo isso por experiência, de juiz inclusive, você nunca analisa a prova isoladamente. Então é claro que é um conjunto, você fala conjunto probatório, acervo probatório. E, evidentemente, todos esses elementos que a senhora aludiu integram esse acervo. Ou seja, você tem um personagem que diz, eu atuei como hacker. E você tem outro personagem que diz, tem um hacker, pelo menos uma certeza você extrai, que havia um hacker. Por dedução lógica. Tem dois dizendo a mesma coisa. Então, é esse exercício de análise de prova que é feito tecnicamente, não é feito por instâncias políticas, não é o governo que faz isso, é importante frisar. Você tem a polícia, você tem o juiz, o promotor, o procurador, enfim. Então é isso que vai acontecer. São peças de um quebra-cabeça que estão se apresentando. Eu diria que tecnicamente hoje várias peças foram apresentadas a esse quebra-cabeça e essa montagem cabe aos órgãos do sistema de segurança e do sistema de justiça e não, claro, a uma ação política. Eu quero agradecer novamente ao presidente Alckmin a gentileza de estar aqui oferecendo o prestígio, o peso da sua presença e também aos nossos parceiros, notadamente o ministro Vinícius da CGU, mas também a Fazenda, o Ministério da Fazenda, o Banco Central e outros que são essenciais e enfatizo o quão estratégica essa iniciativa, no sentido de nós mostrarmos a diretriz clara do presidente Lula de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Obrigado, pessoal. Vamos lá, presidente. Pessoal. Você acompanhou coletiva de imprensa sobre a primeira reunião do Conselho de Governança da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro é a principal rede de articulação institucional brasileira para discussões, formulação e concretização de políticas públicas e soluções de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Ela foi criada em 2003 e conta hoje com aproximadamente 90 instituições públicas e entidades. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no Canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!